A graça e a paz, irmãos queridos, nossa CIB Luz, Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz, é grande nesse momento, cumprimentar os irmãos, saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e participar nessa noite do culto de oração, um culto voltado para e estarmos na presença do Senhor em oração. Estamos falando, transmitindo aqui para os irmãos direto de Sesimbra, aqui em Portugal, né? Os irmãos sabem, nós viemos para cá de forma ainda provisória, chegando dia 17 de fevereiro, não havia ainda nenhuma expectativa com relação ao Covid-19, ao coronavírus. E toda a ideia, todo o planejamento era estarmos por este ano aqui em Portugal e desenvolvermos a documentação, os documentos ligados à nossa permanência, à nossa residência dentro da União Europeia e a partir então do próximo ano seguirmos para a França ou talvez até possivelmente para a Bélgica, dentro de um projeto de planta e de trabalho com povos refugiados da África, do Oriente Médio, na evangelização desses povos. E, de repente, com 20 dias, 15 a 20 dias que estávamos aqui, fomos surpreendidos com a pandemia, chegou em Portugal, na Europa, de forma avassaladora, na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Itália, na Espanha, e vendo a situação crescer muito, em menos de uma semana, dobra, né, nos primeiros momentos. Foi tomada a decisão de o país entrar em estado de emergência, que é quase um estado de guerra. E as fronteiras foram fechadas, aeroportos, todos dentro de casa. Estou me referindo a um período há cerca de 2 meses e meio atrás. Hoje, 2 meses e meio depois, o Estado português está começando o desconfinamento, de forma muito temerosa, todo mundo de máscara, é impossível entrar em qualquer ambiente fechado sem ter máscara, as igrejas ainda estão fechadas, não estão tendo culto, devem reabrir daqui a mais 1 ou 2 semanas, mas com várias restrições e orientações com relação ao vírus ainda está circulando entre as pessoas, então a preocupação das autoridades sanitárias em manter os casos baixos. Hoje, já há vários dias, Portugal tem um índice de contaminação abaixo de 1% ao dia. E é esse o nível desejável para que se possa fazer uma reabertura. Né? Todos os projetos, todas as ideias, agendamentos que tínhamos aqui junto ao governo português para dar entrada na documentação de residência, tudo isso está paralisado nesses 2 meses e meio, porque tivemos todos que ficar dentro de casa. Mas o nosso Deus é um Deus que provê, é um Deus que trabalha, é um Deus que age mesmo em meio à tempestade. O nosso Deus, ele não está limitado, o Evangelho não está preso em cadeias dentro das casas. Glória a Deus. O Evangelho está livre e não está preso, né? Nós nos mudamos por 4 vezes nas primeiras 6 semanas que estivemos aqui. Então foi bastante cansativo, com todas as malas, com tudo que tínhamos, até que chegamos a esta casa aqui em Sesimbra, inclusive com a ajuda direta, uma ajuda muito ativa, muito envolvida da Amanda e do Lin, casal que começando trabalhos com pequenos grupos. Mesmo durante o estado de emergência, mesmo durante o confinamento, nós nos arriscando mesmo, né? Mas confiando numa direção de Deus, por algumas vezes nos deslocamos,
Em alguns momentos estivemos fazendo algumas visitas, estando com algumas famílias e começamos um trabalho de pequeno grupo logo que chegamos aqui em Sesimbra e envolvendo hoje aqui em Sesimbra, né, ou como queiram chamar, um trabalho e estamos nos aproximando para cooperar com a Igreja Bíblica, é pouco conhecida no Brasil, mas existe aqui e existe em Sesimbra, e estamos cooperando com a Igreja Batista Vida Nova, em Lisboa. Daqui de Sesimbra até ao templo da Igreja Batista Vida Nova, em Carcavelos, Lisboa, que é a igreja que permitiu a Lisboa, e cooperando com essa igreja, e agora orando na expectativa dos últimos 2 meses, possamos agora dar encaminhamento, a entrada na documentação, para visto de residência e tudo isso, e que no decorrer do ano a gente consiga estabilizar todas as coisas, né? Não conseguimos ainda, por exemplo, matricular o Marcos Antônio numa escola. O ano letivo aqui na Europa começa em setembro, não é em fevereiro, e como as escolas fecharam, ainda não foi possível. Vamos agora, no mês de junho, fazer a matrícula de Miguel também, para que em setembro eles comecem a estudar aqui. O Marcos Antônio está fazendo a teleescola, todos os dias pela televisão e pela internet tem aulas e uma série de exercícios, e assim estamos em pleno processo de adaptação, de instalação. Na verdade, nós estamos completando, a expectativa é que nos próximos 15 dias a gente complete o processo de instalação. Dentro de um linguajar missionário, aí ele passa para o processo de adaptação ali. E é o segundo passo, né? Começarmos a nos adaptar. Mas sabe como é que é a coisa? A gente não gosta de ficar parado. Então, nós começamos também um processo de evangelização da nossa vizinhança aqui em Sesimbra, os vizinhos logo aqui ao lado, próximos, né? E embora estejamos aqui, chegamos aqui em Sesimbra dia 31 de março, estamos aqui há cerca de 2 meses, pouco menos de 2 meses, mas nesse tempo, Deus nos deu uma graça de portugueses aqui, contar histórias bíblicas para senhores, senhoras aqui, famílias, né? E isso é algo, é um milagre, irmãos, porque na verdade não há uma rejeição apenas ao cristianismo evangélico. A Europa vive hoje uma rejeição ao cristianismo, seja ele católico, seja evangélico, há uma rejeição ao cristianismo. Acesso à família de portugueses nativos e falar histórias bíblicas e orar por eles é algo realmente um milagre de Deus. Temos desenvolvido uma amizade muito boa, a ponto de que um vizinho nosso dizendo para Nossa Senhoria, dona da casa, elogiando a gente e dizendo, olha, eu ouço os cultos que eles fazem na casa deles, eu ouço os hinos que eles cantam, as orações, e eles oram pelos vizinhos, e eu fico ouvindo e prestando atenção naquilo que eles estão orando e cantando. Então, a gente é percebido, né? Outra família aqui, bem ao lado, tem se aproximado bastante da gente. Na Páscoa, no domingo de Páscoa, nos presentearam os meninos, o Marcos Antônio, Davi Miguel, ganharam chocolate de Páscoa, ganharam arroz doce de Páscoa que fizeram e presentearam a gente, já frutas deram para a gente aqui. Então, assim, a gente se sente muito feliz em perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Embora havamos nenhuma delas, fomos completamente pegos de surpresa, mas mesmo em meio a isso, o Senhor nos guardou, o Senhor tem dado sua proteção, seu sustento, em muitos momentos tem surgido, né, o sustento assim do Senhor, e a gente percebe a confirmação de Deus
sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa estada, entendendo claramente que o Senhor são o falecimento do meu pai da Kellen, faleceu de Covid-19 há cerca de 20 dias aí em Nova Iguaçu, e foi muito duro para todos nós aqui, principalmente pela a situação pela distância e o não poder ir, não poder estar nem no velório, nem no sepultamento. Eu rogo que os irmãos orem por nós, em especial Kellen, Marcos Antônio, Davi Miguel, eu, que o Senhor traga sempre consolo, conforto nessa hora de luto, de perda, de separação. E não apenas ele, mas toda a família da Kellen se viu doente de Covid-19. Os dois irmãos do pai dela, os dois tios dela, também foram internados, mas graças a Deus se recuperaram, conseguiram já retornar para casa, sair bem, pegou Covid-19. A minha sogra também pegou Covid-19, nós tememos muito pela vida dela nesse momento, ela é asmática, ela tem problemas cardíacos, mas Deus teve misericórdia deles e de nós, teve misericórdia dele e teve misericórdia de nós aqui. E poupou a vida de todos esses familiares da Kellen, que são nossos familiares. Graças a Deus eles estão agora em processo de recuperação. Mas meu sogro, o Senhor entendeu por bem convocá-lo, servo de Deus, diácono, ante de missões, um homem que sempre apoiou a obra missionária e hoje está com o Senhor, gozando do Senhor nos céus. Eu queria nesta noite, além de contar tudo isso a você e compartilhar com você mais ou menos esse relatório, né, e dizer a você, estamos aqui em Sesimbra, estamos hoje cooperando com 2 igrejas aqui, estamos orativo e funcionando, estamos hoje evangelizando, pelo menos aqui onde residimos, já conseguindo entrar pelo menos em uma destas casas. Estamos hoje nesse processo, embora tão curto. Ainda nem começamos a adaptação. Nos enviou para cá. Nós somos enviados. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então estamos aqui porque fomos enviados pela Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz. E isso que mesmo no espaço de tempo, diversidades e surpresas que vivemos aqui, estamos servindo através das nossas vidas, a nossa família aqui. E eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus, a carta de Paulo aos Filipenses. O Paulo escreve o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé, prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de que agora ouvis, que é o meu. Amém? Palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 27 a 30, o apóstolo Paulo diz: vivei de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, não tanto a falar a respeito do Evangelho, não tanto a praças, nas esquinas, nas ruas, mas somos chamados a viver uma vida que expresse valores de Cristo Jesus, ensinados por Jesus. Mateus capítulo 28, Jesus vai dizer aos seus que deveriam pregar o Evangelho e deveriam fazer discípulos e ensinado para eles também. Então, nós somos chamados como cristãos a levar uma vida normal, uma vida natural. Nós não precisamos ser, nós não precisamos muito diferente. Não, valores que foram ensinados por Jesus Cristo. Valores que foram exemplificados na própria luz no seu dia a dia. E ao viver esses valores,
vamos glorificar a Deus e pregar o Evangelho e dar testemunho da glória e da graça de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Folheto nos bolsos e vai lá fazer um culto ao ar livre e entregar folheto para quem passar. Não. Missionário, comunidade. É como qualquer outra pessoa. Normal. Mas ao viver nessa comunidade, ele vai viver com vários cristãos. Contra a fofoca, a maledicência, contra o juízo, ele vai expressar valores contra pecados morais, imorais, ele vai expressar valores. E ao viver esses valores, as pessoas vão reparar que há algo de diferente naquela vida. E esse algo, Paulo vai dizer no verso 28, em nada estados pelos adversários, nada e por ninguém, irmãos. Não um espírito de amarelado. Deus não nos deu um espírito de fugirmos. Deus não nos deu um espírito de nos apavorarmos. Ao contrário, Paulo vai dizer a Timóteo que Deus nos deu um espírito que nos convida, nos estimula a não nos apavorarmos, nem diante da morte. A não nos apavorarmos, nem diante da possibilidade que eu ande pelo vale da sombra da morte. Algum. Nós somos convidados, perdão, não temos medo do inferno, nós não temos medo de Satanás, nós não temos medo de demônios, nós não temos medo de vírus, nós não temos medo. Nós temos precauções, porque estamos nesse mundo. E neste mundo estamos sujeitos a adoecer. É algo natural. Podemos pegar um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, podemos pegar um câncer, podemos morrer de infarto. E estando neste mundo, Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, ou seja, anima-te. Levante a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Levante o seu rosto, levante a sua cabeça, anime o seu coração, fortaleça a sua mente. A palavra de Deus nos diz que devemos guardar, sobretudo, o livro de Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Não permita que no teu coração entre sentimento de pânico, sentimento de que pode a ansiedade, o pânico, ele paralisa a pessoa. E as ações dela ficam paralisadas. E este é um momento que nós não podemos estar paralisados. Este é exatamente o momento em que nós, como igreja, proativos, infelizmente, somos extremamente reativos. Somos comumente reagimos previamente, mas nós somos chamados para sermos proativos, agirmos antes do problema aparecer, antes da circunstância ruim se instalar, nós já devemos estar em ação. Um bom cristão, dando roupas, muito evangélico, muito além de uma aparência exterior, uma diferente. Um sentimento interior diferente. Nós precisamos fazer exatamente isso. Não podemos estar vivendo num momento em que nós precisamos, o bom estado do nosso coração precisa estar preservado, viver de um modo digno do Evangelho. Como? Primeiro, firmes, amados e muito saudosos. Parece até que eu faço minhas palavras de Paulo, meus irmãos amados e muito saudosos. Minha alegria, sim, amados, por este modo, firmes no Senhor. Aos Filipenses 4:1 acabamos de ler. Firmes no Senhor. Esteja firme em Jesus. Creia, Jesus Cristo não perdeu o controle de absolutamente nada. Estar com Ele, porque todos nós queremos estar com Jesus e todos nós estaremos com Jesus. Ou porque Ele nos chame e nos leve daqui para lá para nos encontrar com Ele. Mas dignos, firmes, unidos no Espírito. Olha,
Paulo fala uma só alma, um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica, a fé no evangelho de Jesus. Mas a unidade sentido, como se puxássemos ou empurrássemos um veículo vá na mesma direção. Não vamos um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Unidade de pensamento, uma só mente, um só pensamento, um só coração, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só palavra, um só céu, um só Salvador, um só sangue de Jesus, uma só salvação. Com os templos fechados, estamos com o templo do Espírito aberto, somos nós. E sem dúvida, nossa desgraça fechados. E os crentes não estariam mais nos templos cultuando, adorando, dizimando, ofertando para missões, se mantendo a obra missionária avante. Cada cristão é um templo. E ainda que os templos, dado ou não, estejam com as portas fechadas, nós que somos templos do Espírito Santo, com os nossos corações guardados, limpos, com a nossa alma fortalecida no Senhor, na convicção de que o Senhor está à nossa frente, guiando à noite esta palavra, esta reflexão. Aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 20, observar esse texto e aguardar o seu coração na presença do Senhor e fortalecer a sua fé. Isso, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, porque juntos passaremos por esta grande provação. E do outro lado, sairemos fortalecidos, sairemos mais unidos, sairemos com mais foco naquilo que é o coração de Deus. O que o Senhor deseja para a igreja dele na face que o Senhor quer para a sua igreja. Nós vamos viver, meu irmão, minha irmã, um grande avivamento de Deus na face da terra. Muito em breve, já estendendo a fé evangélica, com convicção de que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, e que ele está entronizado, reinando e regendo tudo e todos, em toda a face dos mundos, dos universos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe Pastor Billy, sua família querida, saudades de todos os irmãos, nós estamos sentindo. Orem por nós, assim como oramos pelos irmãos aí. E o Senhor a todos vos guarde e vos abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos.